tua igreja com a paz de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 50. Vamos ler só um versículo, depois vamos discorrer no texto. Amém? De Lucas, capítulo de número 7. Vamos ler o versículo de número 50. Todos acharam? Amém. Vamos fazer duas leituras. Lucas 7,50 e depois Romanos 13:11. Vamos lá? Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E disse Jesus à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Vamos agora para Romanos, capítulo de número 13, versículo de número 11. Romanos 13, versículo de número 11. Ok? Amém? Amém. Diz assim a palavra, na parte B, ok? Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Amém? Diz assim, tá? Vamos tomando base nesses dois versículos que nós lemos. O versículo número 50 de Lucas, capítulo 7, e Romanos, capítulo 13, versículo 11. Esses dois versículos vão ilustrar o fato de que a salvação ele envolve tanto uma certeza presente, o agora, o hoje, quanto uma promessa futura. Vou repetir. Estes dois versículos que nós lemos ilustram o fato de que a salvação ela envolve tanto uma certeza presente, no hoje, no tempo presente, quanto uma promessa futura. Amém? Amém. Vamos entender que o tema que eu trago hoje é salvação, mais uma vez. E a salvação, de nenhum sentido, ela já está completa. A salvação já está completa, em nenhum sentido. Mas se nós formos para outro sentido, quando nos referimos às promessas futuras de Deus, que Ele há de cumprir, então entendemos que a salvação ainda está incompleta. Amém? Mas como é que pode ser? Se a salvação está completa ou incompleta assim? Como é que pode ser isso? Porque as promessas de Deus ainda vão ser cumpridas. E quando a gente vai e estuda um aspecto da salvação chamado glorificação, ainda vai acontecer em nossas vidas, ok? Mas no tempo de hoje, no tempo presente que nós vivemos, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida através da fé, crendo no Filho, né, em Jesus Cristo, Deus, Ele aplica essa salvação em nossas vidas, de imediato, instantaneamente, a partir da fé, que nós cremos, né, que nós colocamos nossa fé no Filho. Então Deus aplica essa salvação. Mas no aspecto da glorificação, Deus ainda vai cumprir. E aí, a salvação da vida do homem, das nossas vidas, vai ser em sua totalidade cumprida. Porque nós seremos transformados. A Bíblia diz que Deus ele vai ressuscitar o crente salvo que partiu nele dessa terra e trará agora para a glória, para um estado de perfeição moral. Embora nós estamos em Cristo, nós somos imperfeitos ainda. Mas o propósito de Deus é que nós alcancemos a perfeição. Amém. Isso só vai acontecer quando nós recebermos a glorificação, quando Deus aplicar a glorificação em nossas vidas. O nosso corpo que hoje é mortal, Deus transformará em imortalidade. O que era corruptível se transformará em incorruptibilidade. O que era fraco e desonroso, Ele vai transformar em vigor, força e honra. Aleluia. Amém. Eu creio. Esse corpo que hoje nós temos frágil, que está sujeito a doenças, enfermidades, a dores, Deus ele vai transformar o nosso corpo e glorificará a vida do crente que nele partiu enquanto ele viveu aqui nessa terra. Amém. Então fala da promessa futura que Deus ainda vai de realizar, né? Cumprir
na vida daquele que crê em quem? No Filho, em Jesus Cristo. Então se diz a respeito de uma promessa futura, mas eu quero falar hoje a respeito, né, de o tempo presente que nós vivemos, que a salvação ela já está sendo aplicada em um certo sentido no momento presente. Os irmãos estão conseguindo entender, acompanhar? Então eu li aqui no versículo de Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 50, que Jesus, ele fala para uma mulher, no final do versículo, dizendo, a tua fé te salvou. Então isso dá a entendermos que a salvação, ela foi realizada na vida daquela mulher. E que mulher é essa? Aí vamos agora fazer a leitura do texto, a partir do versículo de número 36, amém? Versículo de número 36, e a gente vai discorrer agora este texto para entendermos como é que a salvação acontece no tempo presente na vida do homem ou da mulher, né? Que aceita a Jesus Cristo pela fé, através da graça também que Deus concedeu ao homem. Amém, amados? Amém. Então vamos lá, versículo de número 36. Obrigado, irmã, pela água. A Bíblia vai nos dizer que um fariseu rogou-lhe a quem? A Jesus, que comesse com ele. Ele convidou para a sua casa. Amém? Amém. E essa palavra rogar dá-nos a entender que é suplicar, é pedir mais de uma vez. Esse fariseu roga a Jesus que ele viesse à sua casa, que ele comesse com ele na sua casa. E o fariseu, ele era um grupo religioso que vivia ali no tempo de Jesus. Certo, irmãos? E aqui eu quero falar um pouco a respeito do que é um fariseu, o que é ser um fariseu nos tempos de Jesus, ok? Desculpa. Os fariseus eram um grupo religioso, certo? Judeu, dedicado à lei de Moisés. Eles eram conhecidos pela a sua rigorosa observância à lei de Moisés, a Torá. O que é Torá? A Torá se refere ao quê? Aos 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido também como Pentateuco, ok? Então os fariseus, ele era conhecido por essa rigorosidade da observância da lei da Torá, do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, ok? E eles tinham uma grande influência nas sinagogas, onde os judeus se reuniam para ler o livro, né? O livro da lei, em sua forma oral, expressando, né, as leis que se contida neste livro, o Pentateuco, certo? A lei de Moisés, conhecida também. Mas por Jesus, esses fariseus, ele foi muitas vezes por Jesus criticado ou confrontado, né, pela sua hipocrisia. Os fariseus, ele foi confrontado muitas vezes por Jesus. Mas esse fariseu, ele convida Jesus a ir à sua casa comer com ele e suplicar, é pedir mais de uma vez. Entendo que Jesus, de primeira vez, ele não atendeu o pedido desse fariseu, porque ele conhecia bem quem eram os fariseus. Mas pela insistência e pela súplica, Jesus atende e vai à sua casa. Ok, amados irmãos? Os fariseus, ele acreditava na autoridade da Torá, nas tradições orais que detalhavam como aplicar a lei na sua vida cotidiana. Eles criam também na ressurreição dos mortos, na vida após a morte e também nos anjos e no juízo final. Então observe que a crença que os fariseus tinham hoje se identifica também com a nossa, porque nós cremos em anjos, nós cremos que haverá o juízo final de Deus, nós cremos na vida após a morte, na ressurreição também, né? Assim como também os fariseus criam. Louvado seja o nome de Jesus. A relação dos fariseus com Jesus,
Eu falei que frequentemente Jesus criticava eles pela sua hipocrisia. Muitos deles, às vezes, queriam colocar cargas pesadas para que o homem os carregasse, sendo que eles não podiam mover nenhum dedo para mover elas. E eles, às vezes, também julgavam muito pela aparência da pessoa. Já se a pessoa tivesse, uma boa aparência, estivesse bem vestido, eles olhavam para essa pessoa e julgavam que essa pessoa era de Deus. Se essa pessoa tivesse, condições financeiras, pouca condição financeira, ou fosse pobre, ele julgava dizendo que essa pessoa que se encontrava nesse estado era um pecador miserável, que estava ali sofrendo, por consequência dos seus pecados cometidos. Ok, irmão? Dito isso, a gente vai agora voltar para o texto e ver que Jesus agora está dentro da casa deste homem, deste fariseu. Amém? E a Bíblia diz que ele se assentou aonde? À mesa. E quando falamos de mesa, falamos de comunhão. Não é assim? Jesus está agora na casa deste homem fariseu. E o que vai acontecer, irmãos, é que uma mulher da cidade, no versículo de número 37, e essa mulher é identificada como uma mulher pecadora, sabendo que ele estava à mesa, à casa do fariseu, o que ela faz? Ela pega um vaso de alabastro e com unguento dentro e vai ao encontro de Jesus dentro da casa do fariseu. Olha só o que vai acontecer. Essa mulher era uma mulher que tinha uma má reputação. Ela era conhecida na cidade onde ela morava por uma mulher pecadora, uma mulher de má conduta. Ela estava com a sua imagem manchada. Se ela estava com a sua imagem manchada, certamente ela era desvalorizada pela sociedade no meio ao qual ela vivia. Amém, meus irmãos? Mas só que algo vai acontecer aqui que é extraordinário e leva a gente agora a refletir a respeito do comportamento deste homem, que era fariseu, e como Jesus, ele agiu ou reagiu diante da atitude daquela mulher que entrara nessa casa. A Bíblia diz que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ela estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro. E esse vaso, irmãos, esse vaso de alabastro, louvado seja Deus. A irmã até falou aqui na sexta-feira, cantou um hino a respeito desse vaso, que a mulher quebra esse vaso. Ele era um recipiente antigo, geralmente feito de gesso ou de calcita, usada para armazenar óleos, perfumes ou essências, e também ele era muito valorizado por sua beleza, raridade e a função preservativa que ele tinha. Esse vaso, muitos deles, eles eram com a tampa, ele era totalmente lacrado, com selo selado, e eles eram usados somente em ocasiões e causas especiais, num momento muito especial, esse vaso era usado. Ali continha essência, perfumes, certo? E a Bíblia diz que essa mulher levou um vaso de alabastro com unguento. Tinha um unguento dentro deste vaso, um perfume, Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia, segundo fontes de pesquisa, o unguento, essa essência, esse perfume, que era colocado dentro desse vaso, ele é extraído de uma região chamada Himalaia. Não sei se alguém já ouviu falar da Himalaia aqui. É uma região, uma cadeia de regiões montanhosas mais altas da Terra. E lá se encontra um monte, quem sabe, o maior monte, o Monte Everest. E esse unguento era extraído de raízes de plantas que se encontravam nessas regiões altas, nessas cadeias montanhosas que existem na Terra. Observe que a mulher, estando no versículo 38, por trás aos seus pés,
ela fez o quê? Ela começou a chorar. Chorando e também começou a regar os pés de Jesus. Ela entra na casa, ela ouviu falar de Jesus. E com certeza essa mulher já tinha ouvido falar a respeito das palavras que Jesus Cristo pronunciava, ou ensinava, ou pregava. Porque ela vai até ele, ela pega o vaso de alabastro e vai ao seu encontro. Ela não foi convidada, mas ela foi ao encontro de Jesus Cristo. Ela chega por detrás, aleluia, dos pés de Jesus, começa a chorar e regar os pés de Jesus com as suas lágrimas. E fazer o quê? Enxugar com seus cabelos as lágrimas que estavam sendo derramadas aos pés de Jesus. E aqui, irmãos, eu quero fazer uma comparação. Eu falei a respeito do Himalaia, das cadeias montanhosas, que é um lugar alto. O Monte Everest é um dos picos mais altos, né? Se não é o maior, se não me engano. Mas só que essa planta, essa essência extraída da raiz dessas plantas encontradas nessas montanhas, é um lugar alto. Mas eu quero dizer hoje que um lugar mais alto que nós possamos estar, que o homem e a mulher possa estar, é aos pés de Jesus. Aleluia. Este é o lugar mais alto que o homem pode estar, irmãos. Não é reinando, não é com poder financeiro, não é no poder econômico, não é no domínio de nações, de terras, de territórios, não. O lugar mais alto que o homem pode alcançar é aos pés de Jesus. E essa mulher alcança o lugar mais alto da vida dela, porque aqui haverá transformação. Amém. Aqui, aos pés de Jesus, haverá salvação. Irmãos, a Bíblia vai dizer que ela levou o vaso, ela chorou aos pés de Jesus, os seus cabelos, ela enxugava essas lágrimas que corriam dos seus olhos e beijava os pés de Jesus em forma de adoração. E o que ela faz? Ela quebra o vaso de alabastro e derrama aos pés de Jesus. Entendo que neste momento subiu um cheiro agradável, subiu o cheiro daquele perfume que tomou conta daquela casa. Mas só que o maior perfume não era aquele que se encontrava dentro daquele vaso. O maior perfume que foi exalado neste momento foi a alma dela que ela derramou aos pés de Jesus. Aleluia. Quando ela chora, quando ela derrama as suas lágrimas. Oh, aleluia. E nós sabemos, irmãos, que todos nós choramos. Quando nós sentimos algo dentro do nosso interior. Nós temos uma glândula chamada glândulas lacrimais, que se encontra aqui em nossos olhos. E essas lágrimas, elas começam a ser derramadas, expressando o sentimento que está dentro de nós. E é isso que está acontecendo aqui, neste momento. Louvado seja Deus, irmãos. Aquela mulher se derrama aos pés de Jesus. E eu entendo que ali ela está orando. Ela está fazendo oração, não com palavras, mas ela está orando com a sua alma. Aleluia. Ela está, ela está se derramando aos pés de Jesus. E eu posso, irmãos, até mergulhar nesse sentimento que está sendo derramado aos pés de Jesus. Talvez ela estava orando com a sua alma, dizendo: Jesus, eu não aguento mais a vida que eu levo. Eu quero mudança de vida, eu quero transformação. Eu sei que o Senhor pode mudar, aleluia, o quadro da minha vida, a minha história. Porque eu ouvi dizer que o Senhor é aquele que foi ungido, aleluia, com o Espírito do Senhor, para curar os quebrantados de coração. Aleluia. E a Bíblia diz que aquele que tem um coração contrito, Deus não rejeita. Aleluia, aquela mulher começa a chorar. Ei, quebrou,
Ela começa agora a se derramar aos pés de Jesus Cristo com as suas lágrimas, regando os seus pés. E Jesus está entendendo tudo aquilo. Talvez o fariseu não venha entender a atitude daquela mulher. Mas Jesus, como Deus, ele entende o que ela está fazendo. Ele entende a cada lágrima que escorre dos seus olhos. E ele começa a colher, ele começa a identificar, aleluia, aquelas lágrimas. Louvado seja Deus. Sim. Ali, irmãos, há uma mudança. Glória. Ali há um ponto, aleluia, na história daquela mulher, mas um ponto de segmento, porque agora Jesus vai transformar a vida dessa mulher. E é para isso que Jesus veio. Ele veio para transformar a vida do homem e da mulher. A história dela, até aquele momento, não era uma história boa, era uma história de má fama. Mas Jesus vai mudar a história, e Ele vem mudando a história de todos aqueles que lançam aos seus pés, aleluia, e com coração contrito, aleluia, expressa as suas fraquezas e mostra a sua dependência a Deus, porque nós somos fracos e nós temos que reconhecer que nós dependemos de Deus, irmão, em nossas vidas. Louvado seja Deus. Aquela mulher começa a chorar, aleluia, até parece que eu estou vivendo essa história. Aleluia, irmãos, eu sou bem expressivo. E parece que quando colheio, parece que eu estou vivendo um momento da história. Parece que nós entramos na história e passamos a viver este momento. Louvado seja Deus. Obrigado, minha irmã. Ela está chorando aos pés de Jesus. Mas a Bíblia vai dizer no versículo de número 39, que quando o fariseu, aquele que convidou a Jesus, olha a atitude que ele vai ter, olha o que ele vai falar. Olha o que ele vai pensar, louvado seja Deus. O convidado falava consigo dizendo, se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, pois é uma pecadora. Aquele fariseu está condenando aquela mulher. Amém, meus amados? Mas só que aquele fariseu, ele ainda não estava com a sua fé totalmente alicerçada em Jesus Cristo, porque ele duvida de Jesus. Ele diz consigo mesmo, em seu pensamento, dizendo que se Jesus fosse um profeta, saberia quem era aquela mulher que estava ali tocando. E os fariseus, dentro da lei dos fariseus, tinha muitas leis, irmãos, que você não podia tocar. Talvez você tocasse numa pessoa deste tipo, você se tornaria uma pessoa impura. Sabia disso? O tocar, eles consideravam, se eu tocasse numa pessoa desse tipo, pecadora, eu me contaminaria. Mas Jesus mostrou ao contrário. Aleluia. Jesus, quando ele veio a esta terra, ele veio, aleluia, chamar quem? Aos pecadores, pecadores ao arrependimento. E quando eu falo a respeito de pecado, pecadores ou pecadoras, irmão, isso é generalizado, isso faz parte da nossa vida humana. E todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. E a Bíblia fala a respeito disso. Que todos se destituíram, estavam da glória de Deus separados. Por causa dos seus pecados. Aquele homem, em repugnância àquela mulher. Parece que ele está sentindo nojo daquela mulher. Ele não quer se aproximar. Ele até fala a respeito do toque que houve dela em Jesus Cristo. E é assim hoje, irmãos. Quando nós vemos aí fora pessoas que vivem, eu não sei qual é o pecado dessa mulher, mas talvez tenha sido o ato da imoralidade, como o nosso pastor Vinícius aqui comentou. E para isso, e com esse tipo de pecado era muito grave, irmãos. Era muito grave. Mas só que Jesus, ele conhece os pensamentos. E quem só pode conhecer os pensamentos e sondar o coração é o Mestre Jesus. Amém. A Bíblia não diz que aquele homem falou. A Bíblia diz que aquele homem, nos seus pensamentos, falou consigo mesmo. E a Bíblia diz que Jesus esquadrinhou seus pensamentos. Aleluia. Porque ele é Deus. Ele é homem, mas ele é Deus. E quando ele esquadrinha os pensamentos, aleluia, ele se volta para Simão e diz, Simão, uma coisa eu tenho a te dizer. E ele aí lança uma parábola. Simão, o fariseu, diz mestre.
E ele lança uma parábola a partir do versículo de número 41, dizendo: um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro devia 50. Agora quero chamar os irmãos aqui, um ponto. Abre um parênteses. Eu quero ver se alguém aqui é bom de matemática. Eu sei que tem aqui. Vamos formar ele aqui nas ciências contábeis. Quem é esse? Pastor. Nosso pastor. Então eu vou agora pedir a ajuda dele, porque eu não sou muito bom em matemática. As contábeis não é, Não? exato, é humana. É humano, né? Então vou fazer essa pergunta aqui. Um certo devedor devia quanto? 500. 500 dinheiro. O outro devia 50. Qual a proporção aí? 10 vezes. Quantos por cento? 1000%. 500. Qual? 1000%. 10% de 500? 50. 50. Então vamos entender que um 50. devia 90%. Amém? E outro desses 100% devia 10%. Aí, ó. O pastor acompanhou. Amém, irmãos? Matemática. É melhor. Porque a Bíblia fala de geografia, história, matemática, tudo que a gente aprende aqui, irmãos. Então você vai ver que um devia, na sua vida, 90%, vamos botar de 100%, 90%, e outro devia 10%. É o que ele diz aqui, então, versículo 42. E não tendo eles com que pagar, nenhum dos dois tinha a condição de pagar, perdoou-lhes a ambos. O credor perdoa aquele que devia mais e aquele que devia menos. Amém? E o texto diz aqui: e não tendo ele que pagar, perdoou-lhes a ambos. Aí ele faz a pergunta a Simão: Simão, diz-me, pois, qual deles o amara mais? O qual deles amara? Ele está perguntando. O qual mais o credor amou mais? Amou mais o que devia 90% ou que devia 10%? E Simão, um homem sábio, um homem culto, instruído, né, formado, o que é que ele responde? E Simão respondeu, no versículo 43, diz: tenha para mim que é aquele em que mais perdoou. Olha só o mistério. E ele disse: julgaste bem, Simão. E voltando para a mulher, agora você vê que a personagem aqui principal não é Simão. A personagem principal aqui é a mulher, conhecida como a mulher pecadora. Ele volta-se para a mulher e disse: Simão, vês tu esta mulher? E Simão olha: sim, mestre, eu vejo. Entrei na tua casa e não me deste água para os meus pés. Lavar os pés, irmão, era o ato de grau elevado de humildade que existia naquele tempo. Esse serviço era um serviço para os servos mais humildes, sabia, de lavar os pés. Sim. E ele fala: Simão, tu não lavaste meus pés. Eu entrei na sua casa, tu não lavaste meus pés, mas esta mulher regou os meus pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Ele diz: não me deste ósculo. Beijo. O que é o ósculo? Beijo. É beijo. Beijo santo. Era como os judeus se cumprimentavam, né? E quando eles iam se cumprimentar, ele dava o chamado na Bíblia como ósculo santo. E assim Jesus foi traído com o ósculo. Louvado seja Deus. Simão, você não me deu água para meus pés, você não me deu o ósculo, você não me saudou, você não me cumprimentou com o ósculo santo, mas esta mulher não cessa de beijar os meus pés. Aleluia. E aqui, irmão, a gente vai ver que aquela mulher, ela já está na sua alma recebendo o quê? Perdão. Ela já está sendo tocada por aquele que é grande. Ela está sendo envolvida pelo Espírito Santo de Deus. Neste exato momento, Jesus, ele colhe a sua oração. E na mesma hora ele responde esta oração. Ele diz, a Bíblia diz no versículo 46, tu não me ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento, com o mais precioso que ela tinha. E, irmão, falando desse vaso, eu volto aqui, eu quero falar mais uma vez, esse vaso de alabastro, eu fiz uma pesquisa, e o valor desses vasos, estimado aproximadamente de 300 denários.
Uma diária de um trabalhador naquele tempo era um Denário. denário. Então entendemos que quase Um ano. um ano, né? Um ano de trabalho. Porque se a gente, matemática de novo, 300 denários, o ano tem 365 dias. Se nós formos colocar na conta, vamos dizer que são 10 meses de trabalho. Porque 10 meses, né? 300, um mês tem 30 dias. Se for colocar 30 mais 30, 60, sobra 65. Então vamos dizer que aproximadamente um ano de trabalho. A mulher pegou aquele vaso, que tinha um valor quase de um ano de trabalho, quebrou aos pés de Jesus. Mas só que o que tinha dentro não tinha preço. Não tinha preço. O unguento não tinha preço porque era usado, como eu falei, em ocasiões especiais. E ela deixa para usar justamente aos pés de Jesus, que é o lugar mais elevado. Aleluia. Que nós possamos nos encontrar. Irmãos, observe só aqui, e ele diz: Simão, por isto te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados. Ela está se referindo àquela mulher. Por mais que ela fosse considerada como pecadora, Jesus está dizendo agora os seus muitos pecados que são perdoados. Aqui eu entro e volto no tema que é salvação. A primeira provisão de Deus para a vida do homem é perdão. Perdão de quê? Dos pecados. E na aplicação desta vida, deste tempo presente, Deus aplica na vida do homem, que pela fé crê e entrega a sua vida. Aquele que confessa e deixa os seus pecados, alcança a misericórdia, como o pastor Vinícius citou aqui. E Deus aplica na vida dela aqui a justificação. Aleluia. Aquela mulher que era condenada, agora ela está sendo justificada porque por aquele que pode justificar o homem, que é o próprio Deus. Aleluia. E aplica a justificação perante Deus. Agora essa mulher já não é mais condenada. Perante Deus, essa mulher agora é considerada justa. E vai acontecer mais coisas nesta hora. Louvado seja Deus. Ele dá o perdão primeiramente e aplica a justificação em nossas vidas. É assim. Quando nós cremos pela fé em Jesus Cristo, entregamos nossa vida a Ele. Essa aplicação da salvação é de forma instantânea, no tempo presente. Amém, irmãos? Amém. A Bíblia vai dizer, vamos encerrar por causa do tempo. Louvado seja Deus. Os teus pecados te são perdoados. E a Bíblia vai dizer que também tinha outras pessoas ali reunidas, estavam sentadas à mesa, e começava a dizer: quem é este que até perdoa pecados? Somente Deus. Ele pode perdoar, o pecado do homem. E através da obra salvífica, da obra redentora da salvação, ele aplica a justificação. Não há mais condenação para aqueles que se encontram em Cristo. As coisas velhas já se passaram, eis que Glória a tudo Deus. tornou. Eu falei em transformação. E Deus está agora transformando a vida desta mulher para uma vida nova. O segundo problema era a morte espiritual. O homem peca, morre e destituído está da glória de Deus. Mas Deus, ele provê aqui o que para a vida dessa mulher? Segundo a morte, ele provê vida, não é assim? Ele vivifica aquela mulher que se encontrava morta espiritualmente. Ele aplica na vida daquela mulher o segundo aspecto da salvação, se referindo à provisão da salvação. Por que ele aplica? Ela estava morta, mas ela foi vivificada. Então, Deus aplica naquela hora, no tempo presente, a regeneração. E a Bíblia diz que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém. Somente serão ressuscitados para receber um corpo glorificado aqueles que nesta vida nascer da água e do Espírito e forem regenerados por Deus. Irmãos, louvado seja Deus. Aquela mulher nasce de novo nesta hora, neste momento. A sua alma, aleluia. Deus está trazendo vida
espiritual para esta mulher. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Deus, ele pode perdoar pecados. E aí, para encerrar no versículo de número 50, Jesus diz àquela mulher: mulher, a tua fé te salvou. O que salva o homem não é as obras do homem. Nós seremos galardoador. Que palavra difícil. Galardoador. Nós receberemos galardões conforme as nossas obras. Amém. Amém? Amém. Mas não somos salvos por elas. Amém. Mas se somos salvos, as boas obras Seguem. segue a nós, nos acompanha. Porque aquele que nasce de novo recebe vida espiritual. Agora ele anda em novidade de vida. O que era velho, deixa-se para trás. E agora passa a viver o novo. Vou encerrar. Eu falei de perdão, justificação, morte, Vivificação. Vivificação. E eu falei de regeneração, do novo nascimento. Nascer do Espírito, amém, irmãos? Amém. Nascer da água, do arrependimento, nascer da palavra do Espírito. Mas tem um terceiro aspecto. E o terceiro aspecto, agora que eu vou falar, é a respeito da escravidão, porque o pecado escravizou. Não somente o pecado, mas também o adversário. O nosso adversário, Satanás, o império das trevas. Ele prende, ele escraviza o homem e aquela mulher se encontrava. Talvez ela estivesse orando, pedindo por libertação. Ela estava pedindo ajuda a Jesus Cristo para que tirasse ela daquela vida. E foi isso que Jesus fez. O seu terceiro aspecto, o que é que Jesus vai prover para a vida dela? No sentido da escravidão, do pecado e do diabo. Ele vai trazer o quê? Salvação. Vamos lá, irmão. Libertação. Ninguém? Eu falei de escravidão. Sim. Então ele vai trazer libertação ou redenção. Amém? Se ela estava escrava, presa, Jesus agora provê na vida dela o quê? Liberta. Olha que quando essa mulher se levantar dos pés de Jesus, ela já não vai ser mais a mesma. Ela vai levantar, liberta, transformada, vivificada e perdoada por aquele que pode perdoar. Aleluia. E o que é que Jesus aplica neste momento, nesta hora, neste tempo presente, na vida daquela mulher? Salvação. Redenção, escravidão, redenção. Ele vai aplicar o quê? Salvação. Redenção, salvação. Ele vai aplicar a adoção de filho. Ok. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz no livro de João, capítulo número 1, que Jesus ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, o rejeitaram. Mas todos aqueles, o quanto o receberam, eles deram o direito de ser chamados, de poder de ser chamados. Aí agora ele fala: você agora é muito filho. Você passa de ser escrava, agora você vai ser filha minha. Porque eu vou te adotar. Glória a Deus. E nós somos filhos. Porque um dia nós cremos nele. Entregamos nossas vidas a ele. E estamos andando com ele. Amém. Porque precisamos dele, necessitamos dele. Para nos ajudar a vencer o mal que está reinando neste mundo. E por último, irmãos, o quarto e último aspecto da salvação, no sentido do tempo presente, completamente, neste tempo que nós vivemos aqui nessa terra. O quarto aspecto. Aleluia, deu branco, mas eu vou chegar lá. Qual é o quarto aspecto da salvação? A vida eterna. A aplicação é a santificação. Havia um problema também para com o homem, porque o homem, antes de ele entregar sua vida a Deus, ele anda nessa terra, e a Bíblia diz que ele é inimigo de Deus. Inimizade. A Bíblia vai dizer que a cédula que era escrita, que era contrária às nossas vidas, que trazia acusação e condenação, Deus o cravou na cruz.
naquela cruz, cancelando a dívida de todos os nossos pecados. Foi isso que Jesus fez depois. Ele morreu. Ele ressuscitou para dar vida. Amém, irmãos? Amém. Mas o quarto aspecto, escravidão, falei, né? Estava errado. Mas só que a escravidão, o homem deixa de ser escravo, passa a ser filho, certo? E o quarto aspecto que é da aplicação de hoje é a santificação. Por quê, irmãos? Porque o homem agora já não vai mais viver na prática dos seus erros. Amém. Por mais que ele ainda esteja imperfeito nesta vida. Por mais que ele seja imperfeito, mesmo recebendo a justificação de Deus. Mas chegará um dia que nós alcançaremos a perfeição moral. Amém. Quando as promessas futuras de Deus se cumprir em nossas vidas. Ele aplica a santificação. Aquela Amém. mulher se levanta, mas ela não se levanta mais para cometer os atos que ela cometia. Agora ela se levanta para ser uma seguidora de Jesus Cristo. Uma nova vida, uma vida espiritual. Aleluia. Uma vida transformada. Uma vida purificada. Porque Ele pode purificar os nossos pecados. Amém, irmãos? Amém. Então a história desta mulher foi mudada por Jesus. Aleluia. E Ele continua mudando história Aleluia. de homens e mulheres que nele creem. Amém. Assim como também Ele fez na minha vida. Amém. Amém, irmãos? Amém. Então que Deus abençoe. Aqui eu encerro por causa da mensagem, Glória a Deus. do horário.